Amém? Bom dia, você que nos acompanha virtualmente, Deus te abençoe. Você que nos visita presencialmente também, Deus abençoe. Que nossa oração nesta manhã, direcionada ao trono da graça do nosso Pai, Amém. é que Ele fale aos nossos corações e que nós tenhamos coração ensinável, desejoso de aprender da Tua palavra. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 9. Versículo de número 57 em diante. Diz o texto sagrado: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também um outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor nesta hora e te pedimos, mais uma vez, que o Senhor nos conceda a graça do entendimento da Tua palavra, como também a graça de vivê-la, Senhor Deus, na nossa realidade prática do dia a dia. Que nós possamos dar passos de transformação em nossas vidas. E assim agradecemos na direção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O que nós vamos falar hoje? O que nós vamos falar nesta manhã? É a desconstrução do nosso eu primeiro. Desconstruindo o nosso eu. Desconstruindo a nossa cultura do eu em relação ao nosso chamado por Deus. Um dos grandes empecilhos da nossa caminhada espiritual, do nosso crescimento, da nossa progressão, envolve o não compreender profundamente o que o Senhor fala através desta preciosa porção que está em Lucas 9, a partir do versículo 57. A gente sabe que nós aceitamos pela graça o Senhor Jesus Cristo. E nesse processo, a gente pode considerar o seguir Jesus, o ir por Jesus e o pagar um preço por Jesus. Dentro desse contexto, o que acontece? Muitas vezes vem a mentalidade dominante por vezes, seja por circunstâncias,
circunstância da vida, seja por questões da nossa própria natureza. Quando a gente faz uma análise mais aprofundada disso daqui, o Senhor está nos fazendo ver, nos fazendo enxergar dentro desse texto acerca dos que seguem Jesus, a compreensão do verdadeiro discipulado ou do ser discípulo do nosso Senhor Jesus. É seguir Jesus Cristo, ir por Jesus Cristo e pagar um preço por Jesus Cristo. Isso é a questão do discipulado. Então, irmãos, eu quero trabalhar dentro dessa porção a questão do discipulado, no sentido de desconstruir essa mentalidade do eu primeiro, não é? A gente observa dentro desse texto duas situações. Quando um fala, no versículo 59, após o chamado, um diz, e disse o outro, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. E o segundo vem e diz, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixe-me ir despedir deles que estão em minha casa. A gente precisa ter muita sensibilidade para entender isso. A questão do enterrar o pai, né? Como também em despedir da sua família. Se a gente for fazer uma interpretação gramatical, é como se dissesse assim, não, eu deixei minha família para trás e meu direcionamento é esse. Meu pai está lá enfermo ou morto e eu vou deixar para trás porque eu estou seguindo Jesus. Né? Eu não vou considerar mais, eu não vou despedir da minha família. O Senhor não está falando nada disso, a gente precisa entender. O que Ele está falando é de prioridade dentro do nosso chamado, dentro da nossa relação espiritual com Ele, na condição de discípulos do Senhor. Quando a gente vem dentro desse texto e observa o que Jesus, ele já disse em Lucas 9, 23, o negar-se a si mesmo, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Ou seja, é quebrado ali todo o paradigma do eu primeiro. E Jesus, o chamado como prioridade na nossa vida. Se a gente não tiver essa consciência, não é? E pensar na questão da prioridade, inclusive lançada lá em Mateus 6:33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, essa questão do primeiro, ele fala da desconstrução nossa e a priorização dele, Jesus Cristo. Né? E aí que entra em muitos de nós essa realidade de como nós estamos
caminhando com a nossa realidade espiritual, no sentido desse eu primeiro. E o Senhor quer falar aos nossos corações nesta manhã, no sentido de trabalhar com essa mentalidade do eu primeiro, para que a gente venha colocar Cristo como prioridade em nossas vidas. Amém? E o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos é em relação à nossa presença relacional com Cristo. Não há como nós desenvolvermos uma desconstrução do eu primeiro, se nós não desenvolvermos um processo relacional com Cristo. É a essência do discipulado. Não tem como. Só que tudo isso faz parte de um processo de exemplo. E a Bíblia, ela nos traz referencial de exemplo, que está lá em Atos 2,42, ali quando fala da igreja primitiva, uma porção da palavra do Senhor. Eu peço que deixe aí na transmissão, onde fala o Senhor de forma clara ali em Atos da igreja primitiva. Atos 2,42. E diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a igreja é revelada aqui. O elemento essencial é o relacional. Aquela igreja, ela vivia relacionalmente entre eles e entre Cristo. Não é? E a gente, na nossa caminhada, muitas vezes, nós colocamos os nossos interesses sobreposto aos interesses de Deus dentro do nosso chamado. E, por consequência, essa mentalidade do eu primeiro, dos interesses pessoais, ela causa muito prejuízo na nossa caminhada espiritual e causa prejuízo para os propósitos de Deus em relação a nós no nosso chamado. Porque nós fomos chamados para vivermos em comunidade como igreja. A igreja primitiva, as suas células, elas viviam em comunidade. A igreja é uma só do Senhor, mas essas células, essas porções do corpo de Cristo, né? A igreja Peniel aqui, a igreja tal ali, a igreja tal ali, a igreja somos nós, mas vivemos em comunidade. E dentro essa comunidade, a gente nunca deve abrir mão de andarmos em unidade, andarmos interessados um pelo outro. As coisas, quando acontecem a nível de igreja, toda igreja deve estar conectada. Quando a gente se afasta das coisas de Deus, que tem a essência de toda a igreja estar ali motivada, caminhando junto, eu não vou participar disso, eu não vou participar daquilo, isso não me interessa, né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo.
a gente começa a priorizar o quê? O reino ou o nosso eu? A gente começa a priorizar o nosso eu. Quando a gente não traz no nosso coração a chama de estar ali compartilhando a comunhão com o irmão, um abraço com o irmão, a atenção com o irmão necessitado, o irmão que está em processo de dores, e a gente negligencia nisso, os dias vão passando, a gente está pensando mais no quê? No eu. E a gente tem que estar muito atento a isso, meus irmãos, porque a essência da igreja, um dos pilares é a unidade, é a comunhão, é esse processo necessário para que ela seja fortificada. Já imaginou? E isso realmente acontece no corpo de Cristo, todo mundo pensar nos seus próprios interesses? A igreja em Atos, ela é bem clara ali nos registros feitos por Paulo, que elas tinham tudo em comum, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma identidade, tudo em comum. Se a gente não assim fizer, a gente vai estar cultivando nessa situação relacional sempre o afastamento dela e a presença latente do nosso eu. Do nosso eu. Igreja não é eu. Igreja somos nós. Igreja somos nós. Igreja que não vive isso, ela pode se chamar de tudo, menos de igreja do Senhor. Porque a igreja é um corpo. Paulo fala que é um corpo que deve andar bem ajustado, né? E não um corpo desajustado. Por isso, dentro desse processo de relacionamento, a gente tem que se interessar por amar o irmão, né? Amar o reino de Deus, né? Está vinculado aos propósitos da igreja. Outra coisa que a gente precisa desconstruir nessa questão do eu primeiro é em relação à nossa contribuição com o reino de Deus, né? Isso é muito importante porque a palavra de Deus, ela nos ensina e somos instruídos a dar da nossa prosperidade para atender às necessidades da própria igreja e dos mais necessitados como um todo, e em especial os órfãos e as viúvas, não é? Então, a gente vê isso claramente lá em 1 Coríntios 16, 1 e 2, da coleta em favor dos crentes pobres. Pobres materialmente e pobres espiritualmente. A nossa contribuição, ela é tão importante para Deus que o próprio texto sagrado diz: Deus ama ao que dar com o quê? Com alegria. Olha a declaração do texto sagrado, que Deus ama ao que dar com alegria, ao que dar com alegria. É dar, é doar-se, é participar. E para que isso seja realmente solidificado na nossa vida, a gente tem que desconstruir essa cultura do eu primeiro, olhar para o próximo com os olhos do chamado que Deus nos deu. Olhar os pobres, os miseráveis, os necessitados, não é? E dentro do seu arraial como igreja, aqueles que necessitam de um acolhimento nosso, principalmente diante da
nossa prosperidade, não é? Para atender às necessidades. Deus nos torna prósperos, sabe para quê? Não é para o nosso deleite. Logicamente que a gente pode beneficiar-se disso pela graça e pela misericórdia dele. Mas Deus nos torna prósperos para que a gente possa ajudar o próximo e servir a sua igreja. Olha, o que a gente precisa desconstruir na nossa vida? E muitas vezes a gente se prende ao que Deus nos abençoa, ao que Deus coloca em nossas mãos, e deixamos de cumprir o propósito de Deus, gastando conosco, com nós mesmos, o que Deus tem nos abençoado, o que Deus tem nos ofertado, o que Deus tem nos dado em abundância, seja no espiritual, seja no material. Se a gente não tiver um coração generoso, né, a gente, irmãos, não vai cumprir essa realidade que o Senhor, Ele quer que a gente alcance. E essa generosidade é com a gente mesmo. Porque isso só repercute na vida de outras pessoas quando a gente desconstrói o eu primeiro para viver essa generosidade conosco. E quando a gente vive isso, a gente reflete na vida de outras pessoas. Porque o nosso coração endurecido, o nosso coração vaidoso, o nosso coração interesseiro, ele precisa ser desconstruído. Porque ninguém vai fazer dentro dos padrões de Deus o abençoar as outras vidas se não houver a mudança no seu coração. Se o fizer apenas sob o rótulo de religiosidade. E Deus não quer isso das nossas vidas. Doar negligente de nossa prosperidade é o sinal do eu primeiro. A gente pode até doar, dar, mas se não tiver a manifestação, o sentido exato do que Deus quer, é puro contexto de religiosidade. Essa semana eu estava vendo um podcast com a Isabela, eu até botei na página do Ministério de Louvor, aí para os irmãos, e o entrevistado falava assim, olha, você nunca vai ter um relacionamento com Deus porque você fecha os olhos. Você nunca vai ter um relacionamento com Deus porque no momento de louvor você levanta as mãos. Isso tudo é bom, é importante. Mas você só vai ter um relacionamento com Deus quando você vive Ele na sua rotina diária, né? Na sua dedicação diária, né? Isso daí é um processo que a gente precisa entender que existe, mas que precisamos vivê-lo, né? Buscar a cada dia. Thaís falou aqui no culto de oração, na terça-feira, ela falou assim, ó, o versículo que, salvo engano, tem falado muito forte à minha mente nesses dias que o Senhor tem falado comigo é, anda na minha presença e ser perfeito. É andar na presença de Deus e buscar fazer o que é certo, que vivifica o nosso relacionamento com Ele, né? São as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa contribuição, seja material, seja espiritual, no reino de Deus. Precisamos estar atentos a isso. O sentido da minha vida, e nós somos chamados para isso, é para trazer bênção na vida de outras pessoas, de outras realidades. A Bíblia ela é bem clara quando fala dessa desconstrução do eu primeiro, quando ela por diversas vezes ela fala uns aos outros, não é isso? Quantas vezes eu não me dei a preocupação de contar, mas a Bíblia ela fala muito do nosso relacionamento de mutualidade um com o outro, ou seja, mútuo, troca, né? Igreja do Senhor ela tem que viver isso.
Não é um dando e o outro retendo, um dando e o outro só retendo, um dando e recebendo e retendo as bênçãos de Deus. Quando a gente vive um evangelho sem compartilhar o que Deus nos concede, né, sem ter o prazer de passar para os outros a bênção que Deus nos concede, a gente está vivendo o eu primeiro. E isso, infelizmente, existe e muito no evangelho que nós vivemos nos tempos atuais e totalmente distante do modelo da igreja primitiva. Romanos 12, vamos lá em Romanos 12, ele diz, Romanos 12, de 3 a 8, essa porção especial do Romanos, ele fala assim, ó, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibai mais do que convém saber, mas que saibai com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Há uma o quê? Vocês já viram uma cabeça andando sozinha aí na rua? Eu nunca vi. Cabeça tem que estar presa aonde? No pescoço. O pescoço preso ao tronco, o braço preso aos troncos, e aí é uma estrutura que vai sendo formada. Não é isso? Então é muito importante que a gente entenda que é um servindo ao outro. A nossa cabeça só faz isso por causa de quem? Pescoço. Né? A mente recebe o comando e o nosso corpo se mexe. A igreja é assim também. Muitas vezes a gente deixa de avançar porque nós não estamos o quê? Ajustados. Né? Nós não estamos vivendo esse evangelho de compartilhamento. E tem que começar, sabe de quem? Sabe de quem? Não é do outro não, tem que começar por nós. Ah, não é porque o outro não está fazendo que eu não vou fazer. Não, não tome como parâmetro o outro, tome o parâmetro que Deus manda que você faça. Amém? Tome como parâmetro o que Deus manda que você faça, não é o que os outros estão deixando de fazer, porque ele não está fazendo por mim, eu não vou fazer. A Bíblia diz que a gente não deve pagar o mal com o mal. A gente deve pagar o mal com o... Amém? A gente deve pagar o mal com o bem. Então, o nosso padrão é Deus. Nosso padrão é a sua palavra, que a gente precisa entender também dentro do desconstruir o eu primeiro, começando aonde? Sabe aonde? Dentro da nossa casa. Né? Dentro da nossa casa. A gente precisa ter esse desenvolvimento do eu, desconstrução desse eu primeiro dentro da nossa casa, dentro das nossas relações familiares, né? Dentro de nossa casa é que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. Quem é que eu sou dentro da minha casa, certamente é um espelho do que nós somos dentro da igreja do Senhor, mesmo nos apresentando muitas vezes de uma forma teatral, com máscara. É por isso que o Senhor chamava os fariseus de hipócritas. Fariseus hipócritas, que no grego quer dizer mascarados, vivendo de aparência, né? E a gente precisa desconstruir isso. Um dos exemplos que eu pude destacar aqui, que dentro da nossa casa muitos procuram mais o próprio interesse do que o interesse do conjunto. Maridos querem fazer prevalecer
os seus interesses sobre os interesses da mulher, e muitas vezes a mulher querendo fazer prevalecer os seus interesses sobre o marido, né? Maridos e mulheres, casais se divorciam, acabam a história sem pensar nas consequências que isso traz para os seus filhos, para uma geração futura, porque pensou aonde? No eu primeiro, desconsiderando os ensinamentos da palavra de Deus. Isso eu estou falando de família cristã, não estou dizendo aqui que não ocorra divórcio, não. Tem a sua realidade mesmo contra a vontade de Deus, mas ele existe, não é? A Bíblia fala, todo aquele que repudiar a sua mulher lhe conceda a carta de divórcio. O repúdio vem antes do divórcio, né? Então são realidades que podem acontecer na vida do ser humano, né? Mas que a gente não pode deixar de considerar que dentro do seio de uma família precisa haver essa desconstrução do eu primeiro, né? A gente aqui no Nordeste tem uma expressão que fala assim, bem interessante, né? O povo até dá risada. Farinha pouca, né? Primeiro eu, né? Não, farinha pouca tem que ser compartilhada com todo mundo, né? Um pouquinho para todo mundo. Mas muitas vezes a gente só quer o eu primeiro. E aí a gente, se não tivermos cuidado, nós estamos vivendo isso. A disfuncionalidade entre famílias cristãs, né? A gente nos gabinetes conversa muito, ouve muito e vê que muitos problemas poderiam ser resolvidos entre cristãos se tivesse o bom senso, o temor a Deus e o entendimento do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, né? Tome a minha cruz, tome a sua cruz e siga-me, né? Que é fazer a vontade de Deus. Caminhando para o final, como é que a gente pode entrar nesse processo de desconstrução? A gente só entra nesse processo de desconstrução seguindo o exemplo do próprio Cristo nas nossas vidas, né? Ele veio a esse mundo porque ele se colocou no lugar do outro. Ele se humilhou, tomou a forma de servo, né? Viveu aqui entre nós, foi condenado, foi crucificado e colocou os outros, colocou você em primeiro lugar. Ele não se colocou em primeiro lugar. E a gente precisa perceber isso de forma muito séria, como está lá em 2 Coríntios 8:9. É uma porção que eu achei aqui também muito interessante, quando ele diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo o quê? Rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecêssemos. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, que exemplo, que testemunho ele deixa para nós aqui. Precisamos adornar ou encher a nossa mente com essas atitudes. E é uma guerra muito forte, meus irmãos, sabe por quê? Que a gente vive num mundo muito difícil. A gente vive num mundo cheio de esperto. A gente vive num mundo de gente só querendo tirar vantagem em cima daquela maldita chamada lei do Gerson, não é? De querer tirar vantagem. Você deve receber toda semana no seu celular, na sua caixa de e-mail, alguma tentativa de fraude nos seus recursos, nas suas contas, pessoas querendo tirar vantagem. Então a gente vive num mundo assim, muito doente, e a gente tem que ter sabedoria para enfrentar essas coisas, mas sem perder a essência
do espiritual, sem perder a essência. Essa semana uma pessoa me ligou e falou assim, olha, eu estou com dificuldade de dar esmola na rua. Eu estou com muita dificuldade de dar esmola aos pobres. Eu assim, por quê? Porque isso daí já está me causando um constrangimento. É tanta gente pedindo, a gente sabe que é tanta gente que não precisa, mas fica explorando a gente. E aí, pastor, o que é que eu faço? Assim, você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça, pelo favor e merecer. Agora, o salvo faz boas obras, mas a gente faz boas obras com sabedoria. Se você acha que você está sendo explorado, se você acha que está sendo lesado e está estimulando o pecado na vida dos outros, simplesmente diga não, irmão. Simplesmente diga não. Né? Haverá sempre pobres na face da terra, diz a palavra do Senhor, mas tem muitos pobres exploradores sobre as nossas vidas, como existe qualquer tipo de pessoas que quer tirar vantagem sobre nós. Então é questão de bom senso, a gente ter essa percepção, mas a gente nunca pode perder esse exemplo de Cristo sobre as nossas vidas, né? Para que a gente viva estimando os outros, dentro daquele princípio bíblico, né? De que você quer crescer, considere o outro melhor e maior do que você, né? Essa prática, né? Que é muito difícil, dentro da nossa arrogância, dentro do nosso eu, a gente não coloca os outros maiores do que nós ou melhores, a gente quer sempre ser melhor. Eu já disse aqui que tinha uma briga muito grande entre os puritanos e o apóstolo Paulo, no contexto da história da igreja, que os puritanos tinham uma rixa com o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo disse que ele era o menor de todos. E os puritanos não aceitavam isso, eles queriam ser menor do que o apóstolo Paulo. Você está entendendo? Então, eles tinham esse, né? Nós precisamos ser menor do que o apóstolo Paulo, né? Enquanto eles brigavam para isso e viver isso, muitos de nós brigam para ser melhor do que o outro dentro da igreja, não é isso? Dentro dos nossos trabalhos, dentro dos nossos ministérios, é uma briga insensata, né? Para servir a Deus, a gente quer brigar, porque o nosso eu, ninguém quer se diminuir, ninguém quer reconhecer as dificuldades de um e de outro, né? Quer que prevaleça o nosso eu. Então, isso a gente tem que ter muita sabedoria, porque senão a igreja do Senhor, ela não avança e, por consequência, a gente também não avança. Finalizando, Filipenses 4, a partir do versículo 10. Filipenses 4, depois de Efésios, a partir do versículo 10. Eu gosto muito dessa porção e quando ele diz: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, ser estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte do quê? Da minha aflição. Olha só que coisa interessante. Ele já estava preparado para tudo, já estava instruído por tudo. Mas ele manda, dentro do conteúdo desta carta, mas vocês fizestem bem a tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que
no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós sempre. Porque também, uma outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumentou a vossa conta, ou seja, a lei da semeadura. A igreja ofertava e Deus multiplicava. A igreja ajudava e Deus abençoava. A gente colhe o que a gente semeia na nossa vida. Você quer viver uma vida abençoada? Se despreenda do eu primeiro e invista no reino do Senhor. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou cheio, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ele conclui no 19, que é o que me chama bastante atenção. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. A gente abençoa e Deus, no nosso momento, né, de necessidade, Deus suprirá todas as vossas necessidades. Então, irmãos, o que é que a gente precisa aprender e viver? É essa desconstrução que recebeu de Epafrodito. Seja um Epafrodito na vida dos outros. Seja também uma igreja viva, abençoadora na vida dos outros. Deram aos outros e, por consequência, receberam o favor de Deus em abundância em suas vidas. É uma luta, é uma guerra espiritual que nós enfrentamos. Mas eu posso dizer que quando a gente vive isso com propósito, nós crescemos, nós amadurecemos, nós somos abençoados e Deus vai nos usar de forma tremenda para que a gente continue sendo canal de bênção diante das necessidades as quais Deus nos apresenta como igreja do Senhor. Por isso, coloque sempre os outros, e se diminua, né? Diminua o eu primeiro, para tornar Cristo grande na sua vida e que você possa se tornar grande no testemunho à vista de Deus. Amém? É isso que o Senhor quer de nós. Então, a gente sai daqui com essa orientação. Vamos fazer reflexão na nossa vida? Vamos pensar em desconstruir. A gente está precisando desconstruir muita coisa na nossa identidade cristã. E só vivendo isso na nossa prática diária, que nós seremos realmente transformados e abençoadores na nossa caminhada, através do poder e da autoridade do Espírito Santo de Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por mais esta palavra abundante dele sobre nossas vidas. Pai, nós nos regozijamos nesta hora, porque iniciamos a semana debaixo da Tua graça e misericórdia, nos concedendo pão fresco para nos alimentarmos, que nós possamos, Deus, Senhor, conduzir a Tua palavra com sabedoria, com sinceridade, com honestidade, como verdadeiros discípulos do Senhor. Que nós possamos amadurecer e crescer e ter uma nova realidade de vida diante do Teu altar. Te agradecemos por esta oportunidade, por esse momento especial de comunhão como igreja, como irmãos, e que Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas. Assim te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém? Que Deus abençoe seu domingo. Tenha um bom almoço. Tem algum aviso? Não? Dê um abraço.